Olá, seja bem-vindo ao meu canal Facilitando Biologia e Química. Se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. Portanto, vamos a isto! Eis aqui um exame de Biologia UEM 2023, portanto, se inscreva, compartilhe este vídeo aqui para que possa alcançar mais pessoas vejam a correção do exame de Biologia UEM 2023. Este exame aqui de 2023 foi muito diferente, porque o costume é logo nos primeiros exercícios você encontrar conteúdos da 12ª que tem a ver com a citologia ou célula, mas aqui tivemos logo a histologia animal, conteúdo que era pouco avaliado nos exames anteriores, mas vamos lá fazer esta histologia animal e prosseguir com a resolução do exame. Meu nome é Ednar Sumbanzi, facilitador da Biologia e Química. Número 1. Os ossos são responsáveis, além da sustentação do corpo, pela produção de células sanguíneas, proteção de órgãos vitais e armazenamento de sais minerais. Portanto, essa é a função dos ossos. Esses órgãos são formados por tecido ósseo, um tecido classificado como alternativa correta aqui é alternativa B, certo? O tecido ósseo, ele é classificado como tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele tem várias subdivisões. Ele pode ser tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, que forma, neste caso, as cartilagens, e tem, na verdade, tecido conjuntivo sanguíneo, tem várias classificações o tecido conjuntivo. E a alternativa correta aqui é a alternativa C. Vamos para o número 2. Sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos. Tecido muscular estriado cardíaco. Este aqui está relacionado com o coração, cardíaco. Ok? Cardíaco. Está relacionado com o coração. Tecido muscular estriado esqueleto. Este aqui está relacionado com o nosso esqueleto, com os movimentos, né? Os movimentos que nós realizamos através do nosso esqueleto, com a musculatura do esqueleto. E o tecido muscular não estriado ou liso, este fica no intestino. E aparece aqui, conforme informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção corretamente é o estriado esquelético. Portanto, que este aqui envolve o coração, este aqui não estriado envolve o intestino. E aqui aparece, temos aqui na alternativa D, aqui aparece estriado esquelético e estriado cardíaco. Locomoção não tem nada a ver com o coração, ok? O tecido que nos permite a locomoção não tem nada a ver com o coração e também está errado. Vamos para o número 3. Dizemos que a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para o número 3. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente a expressão utilizada para designar a energia mínima e necessária ao funcionamento do nosso corpo em repouso. A alternativa correta aqui, meu amigo ou minha amiga, é a alternativa C, metabolismo basal, ok? Essa é a linguagem ou é a palavra utilizada para indicar, nesse caso, energia mínima necessária para o funcionamento do nosso corpo em repouso. Porque se você tivesse escolhido a estereira do catabolismo, são reações que envolvem o quê? A quebra de macromoléculas sendo reduzidas em micromoléculas, em moléculas menores. E, por exemplo, a digestão é um exemplo de um processo catabólico. Na digestão, nós quebramos moléculas maiores e reduzimos em moléculas menores. Por exemplo, aqui, B, anabolismo. Anabolismo já é outro processo. É a formação de moléculas maiores a partir de moléculas menores. Por exemplo, uma proteína é formada por um processo de ligação peptídica de aminoácidos. Aminoácidos são partículas pequenas que vão formar partículas grandes. Ok? Então, reações de hidrólise, esses aqui já envolvem o catabolismo, reações de hidrólise, né? Hidrólise de proteínas, já são reações catabólicas. Portanto, vamos para o número 4. Uma dona de casa encostou a mão
num ferro quente e reagiu imediatamente por meio de um ato reflexo. Por meio de um ato reflexo. O ato reflexo é aquele que não chega no encéfalo, ok? Porque você tem dois tipos de sistema nervoso. Você tem um sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é aquele que tem a medula espinal e é aquele que tem um encéfalo. A medula espinal, ok? Quando você tem a medula espinal, imaginemos que esta aqui seja uma cabeça, ok? Essa é a medula espinal que fica dentro da coluna vertebral. Então, a medula espinal vai levar a informação das diferentes partes do nosso corpo para a cabeça. A cabeça é ela que contém o encéfalo. O encéfalo tem cérebro, cerebelo e o bulbo raquidiano. Portanto, um reflexo é aquele que não chega no encéfalo. O reflexo termina na medula espinal, ok? Então, essa senhora aqui, a nossa alternativa, essa senhora reagiu imediatamente por meio de um reflexo. Nessa ação, o neurônio efetor levou o impulso nervoso para a medula espinal, ok? Para a medula espinal. Essa é a alternativa correta, a alternativa B. Vamos para o número 5. As mulheres apresentam duas estruturas ovoides com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, que são denominadas ovários. Ovários vão produzir óvulos, mas além dessa função de produzir óvulos como gametas femininos, tem uma função hormonal de produzir hormônios. Neste caso, estamos a falar de estrogênio e progesterona. Então, já demos a resposta. Mas podemos continuar com a pergunta que vem. Essas estruturas, além de serem responsáveis por darem origem aos óvulos, produzem hormônios, como as indicadas nas linhas. É o estrogênio e aqui o que? Hormona progesterona, ok? Progesterona. Estrogênio e progesterona. O estrogênio pode também ser chamado de estradiol, pode também ser chamado de estradiol, o estrogênio. São hormônios responsáveis, neste caso, pelo aparecimento das características secundárias femininas, e esses hormônios aqui são hormônios que regulam o período menstrual, o ciclo menstrual, participam lá de uma forma positiva durante o ciclo menstrual. Acontece que já no momento da ovulação, quando uma pessoa está a menstruar, esses hormônios, o estrogênio e progesterona, eles decaem, eles se encontram em menor quantidade. Então, no processo de preparação para a menstruação, eles se encontram em altas quantidades. Vamos ter uma aula muito interessante sobre isso, mas agora vamos para o número 6. Vem aqui. O número 6. Associe as estruturas abaixo relacionadas com a função realizada por cada uma. Temos aqui túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos têm a função de... é o local de produção de espermatozoides. Epidídimo, local de armazenamento de espermatozoides. Depois temos aqui a terceira coisa, que são células intersticiais do testículo, ok? Que é onde vai ocorrer a produção de hormônio sexual masculino. Qual é esse hormônio sexual masculino? Porque vir a questionar ou perguntar. Estamos a falar da testosterona, o hormônio masculino, ok? Esses aqui são femininos. Então, conseguimos ver que até agora a sequência é a sequência seria 1, 2, 3. Depois aqui, local de produção de hormônio gonadotrófico, o que vai preencher este 4 aqui. Então, alternativa correta, alternativa A. E vamos prosseguir para outro exercício, neste caso que é o exercício número 7. Eu espero que você tenha resolvido desta forma, tendo aqui conseguido acertar. Mas vamos para o número 7. O termo célula é atualmente bastante difundido. Entretanto, hoje sabemos que ele não é muito adequado. A palavra célula significa pequena célula e foi utilizada, pois o pesquisador que primeiro visualizou essas estruturas analisou pequenas paredes celulares de células mortas de cortiça, ou seja, células vazias. Marque a alternativa que indica o nome do primeiro pesquisador a utilizar o termo em questão. Esse pesquisador foi aquele que descobriu a célula. Mas quem descobriu a célula? Quem descobriu a célula é o Robert Hooke. Mas aqui aparece nome de vários cientistas que
Também pode vir a aparecer nos outros exames ou exercícios. Você deve saber quem são eles e o que fizeram. O Charles Darwin, ele é o pai da evolução, ok? Ele que defendeu a evolução, defendeu a seleção natural e a adaptação. Anton van Leeuwenhoek, ele é quem usou o microscópio para fins científicos. Ele descobriu o espermatozoide que era contido no sêmen. Mas também ele é considerado o pai da microbiologia. Matthias Jacob, Slade aqui, esse aqui, são relacionados com a teoria solar. Eles formularam a teoria solar, ele com o Theodore aqui. Esses dois aqui formularam a teoria celular. Vamos para o número 8. Uma pessoa, ao se alimentar de cenoura, batata comum, alface, couve-flor e feijão, alimentou-se, respectivamente, das seguintes partes comestíveis, ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A para o número 8, ok? Então, vamos ter aqui cenoura, raiz, batata, caule, alface, vamos ter folha, couve-flor, vamos ter flor e semente para feijão. A alternativa correta é A. Vamos para o número 9. A maior parte da massa da matéria orgânica de uma árvore provém da ou do, ok? Maior parte orgânica provém do gás carbônico. É só você tentar idealizar a equação da fotossíntese para você poder ter a parte orgânica. O que você tem? Você tem aí o que? Você tem o dióxido de carbono que depois produz a parte orgânica que já envolve o que? A glicose, já envolve mais ou menos esta parte orgânica. Então, esta parte orgânica provém do dióxido de carbono. Provém do dióxido de carbono. Dióxido de carbono é o mesmo que dizer gás carbônico do ar. Vamos para o número 10. A alternância de gerações ou ciclo aplôntico ou diplôntico, isto é, uma geração haplóide que produz gametófita e uma outra diplóide que produz esporos ou esporófita. Ocorre, então a alternativa correta é a alternativa E mesmo, a alternativa A. Ocorre em algumas algas, e embriófitas, pterodófitas e em gimnospermas e angiospermas, ok? Ciclo de vida, conteúdo lecionado na 11ª classe. Então, é onde nós vamos encontrar a alternância de gerações, ok? Lembrando que a gametófita é predominante nas briófitas, ok? Vamos para o número 11. Sabe-se que as hormonas vegetais são substâncias orgânicas simples ou complexas que atuam em baixíssimas concentrações que estimulam, inibem ou modificam de algum modo processos fisiológicos específicos e que atuam à distância ou não do seu local de síntese. Associe a segunda coluna das funções com a primeira das hormonas vegetais e assinale a opção que contém a sequência correta. Então, nós aqui temos os hormônios aqui, nós vamos fazer a correspondência. A auxina é aquele que é responsável por quê? Por crescimento da célula, né? Alongamento. Então, vamos ter aqui a auxina. A auxina, vamos ter o quê? Alongamento, vem para aqui, a auxina. Então, a auxina, ele é o hormônio responsável pelo alongamento de caule e tropismo. Mas, ok, vamos usar essa sequência que temos neste segundo quadro aqui. Vamos dizer divisão, vamos começar daqui, divisão e crescimento celular. Então, vamos procurar esse hormônio aqui, que é a citocinina. Então, aqui na primeira coisa, vamos ter o 5. E segunda coisa, amadurecimento de frutos é etileno. Então, vamos ter 5, depois vamos ter o 4. Depois, a terceira coisa, estimula a germinação de sementes, é a gibberelina. Então, vamos ter 2. E depois aqui, alongamento de caule, já havia falado, que é a auxina. Vamos ter 1. E depois, a outra coisa, inibição da germinação da semente, já é essa última coisa aqui, que é o ácido abscísico. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C para o número 11. Contudo, muito importante mesmo, conhecer os hormônios vegetais e as suas respectivas funções. Vamos para o número 12. A água possui um papel muito importante na formação e no desenvolvimento dos solos. Qual é o elemento
Qual elemento é primordial para a infiltração da água no solo? Ok, infiltração de água no solo é a presença de plantas, de vegetais. Sendo a alternativa correta, a alternativa A para o número 12. Vamos para o número 13. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar, ok? Depois aparece um indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para preocupado em transmitir o quê? O alelo para a anomalia genética a seus filhos. Calcula a probabilidade dele ser portador desse alelo, ok? Calcule que a probabilidade dele ser portador desse alelo é de... Então, nós devemos fazer esse cálculo aí. Então, o indivíduo 10 está aqui. Este é o indivíduo 10. Mas vamos olhar para os seus progenitores. O indivíduo 10, ele tem como progenitores o indivíduo 7 e o indivíduo 8. Além de olhar para os seus progenitores, vamos olhar para os seus irmãos, ok? Mas, infelizmente, ele só tem irmãs. Vamos ver que tem uma irmã doente. Isso quer dizer daqui, se os pais, os progenitores, não são doentes, mas tem uma filha doente, significa que os pais são portadores daquele gene, daquele alelo que transmite a doença. Quer dizer que os pais são heterozigotos, não são doentes. Não, vamos ter mais ou menos isto aqui. Então, o que traz a doença será este alelo aqui, este alelo aqui. Então, os pais são mais ou menos assim, os seus genótipos. Então, no cruzamento dos pais, o que nós vamos ter? Conseguimos perceber que, cruzando isto, vamos tentar fazer uma tabelinha. Vamos colocar aqui. Ok, vamos colocar A pequeno, este A. Então, fazendo este cruzamento, ficamos com isto. Depois aqui, ficamos com isto, porque você está a juntar isto com isto aqui. Então, fazendo cruzamento disto com isto, você fica com A. E depois aqui vamos ter isto aqui. Nessa tabela, queremos a probabilidade do indivíduo 10. O indivíduo 10, na verdade, ele não é doente, apenas ele ele pode ser portador ou não, porque os seus pais, mais ou menos, são os aqui. Aqui vamos ter a parte, o que é o pai, aqui vamos ter a mãe. Então, ele, conforme nós conseguimos ver, ele não é doente, porque não está pintado aqui. Então, se ele não é doente, vamos eliminar essa tabela aqui. Nós queremos a probabilidade dele ter a doença. Então, ele não é doente. Queremos a probabilidade dele ter o gene. Então, vamos retirar aqui. Porque aqui é parte de doença, com 100% doente. Enquanto ele não é 100% doente. Ele tem o gene ou não tem. Então, ele só pode ser a probabilidade do seu genótipo. É ser A grande, A pequeno, A maiúsculo, A minúsculo. Essa é a probabilidade dele. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, nós conseguimos ver que onde temos o alelo da doença, é aqui e aqui. Temos o alelo da doença, que é este aqui, este A pequeno, mais ou menos em 2, então vamos colocar 2. E nós temos quantos quadradinhos aqui? Temos 3 quadradinhos, então vamos colocar 2 sobre 3. Isto aqui, ao dividir, dá 0,66, ok? Você fica com 0,66. Então, você fica com 2 sobre 3, que dá 0,66 para lá. Isto é mais ou menos aproximadamente a 67%. Depois você vai multiplicar com 100%. Isto aqui é aproximadamente a 67%. Então, a alternativa correta aqui no número 13 é a alternativa D. Vamos nós para o número 14. A mutação genética difere da recombinação gênica, pois... Ok? Então, aqui a alternativa correta é a alternativa B. Enquanto a mutação corresponde a uma mudança hereditária no DNA. Mutação é a mudança brusca do material genético, dos genes, do DNA. Então, enquanto a mutação corresponde a uma mudança hereditária no DNA, a recombinação se dá pela mistura de gene, recombinação, ok? Ou crossing over. Processo que ocorre aonde mesmo? Ocorre na meiose 1, principalmente na
profase 1, ok? Ocorre na meiose 1 e na etapa da profase 1. Então, a alternativa correta é B. Vamos para o número 15. Esse exercício, vou deixar aqui um espaço para cada um colocar o seu parecer em relação ao exercício número 15. Se a alternativa correta é A, ou B, ou C, porque esse exercício aqui tem alguns problemas. Vamos lá analisar, vamos fazer. Eu vou colocar a minha ideia e cada um vai comentar aí se concorda ou não, ou tem uma ideia diferente, mas esta é a minha ideia e eu ia assinalar essa alternativa aqui que vou demonstrar agora. Vamos, uma cadeia de ARN mensageiro é formado a partir de uma fita de ADN, ok? Esse processo nós chamamos de transcrição, ok? Então, chama a dizer que, neste caso, o ARN, ok? O ARN, ele provém de DNA. Então, não esqueça isso. O ARN, ele provém de DNA. Ok? Isto aqui vem de cá. Ou podemos dizer que o DNA produz o ARN. Podemos dizer isso aí. Mas ok. Uma cadeia de ARN mensageiro é formada a partir de uma fita de ADN que apresenta a seguinte sequência de bases nitrogenadas. Ok? Ok. Vamos lá ver aqui. Temos timina, adenina aqui. Temos essa seguinte fita. Depois aqui vem a sequência e base da cadeia do ARN formado deve ser. Então, isto aqui dá para ser notado e observado que corresponde a uma fita de ADN, porque você tem timina. Quando é ARN, no lugar da timina você tem uracila, ok? É só você fazer aquele paramento, mas no lugar da timina você colocar uracila. Por isso que, no meu ponto de vista, nós, por exemplo, aqui iremos ficar com o quê? Uma vez que você está a passar para o ARN, você quer a fita do ARN a partir do DNA, você tem que fazer a transcrição. Onde tem a timina, você vai colocar o quê? O uracila, né? Então, vamos ficar com mais ou menos aqui. Timina combina com adenina. Então, vamos ver aqui que a timina combina com adenina. Então, o que nós temos aqui em primeiro lugar é a timina. Timina combina com adenina. Segunda coisa é a adenina. A adenina combina com a timina. Mas uma vez que é ARN, não se escreve a timina, mas se escreve-se a uracila. Então, temos aqui a adenina 3 vezes. Então, aqui vamos ter timina 3 vezes. E vamos substituir por uracila. Então, vamos colocar uracila. Depois temos a timina. Timina é substituído por adenina. Essa timina daqui nós temos. Então, temos aí guanina. Guanina será citosina. Depois temos citosina, que será guanina. E depois temos guanina, que será citosina. A alternativa mais próxima a isto é a alternativa D. Porque aqui vem uracila, enquanto tinha que aparecer a citosina. A alternativa mais próxima é esta aqui. Cada um pode apresentar a ideia dele quanto ao número 15. Mas para mim é a alternativa D, a alternativa mais próxima a isto. Quando se trata do processo de transcrição, ou seja, passar de ADN para RNA. Vamos para o próximo exercício, que é o número 16. Número 16. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marca a alternativa incorreta. Queremos aquilo que é incorreto. E vamos lá ver aqui a alternativa A. A alternativa A vem fósseis, evidenciam que há milhares de anos as espécies existentes eram diferentes das atuais. É verdade, podemos ver, ok? Porque através da evolução, os fósseis são prova de evolução, os registros fósseis são prova de evolução, são prova de que aconteceu uma certa evolução, uma certa mudança nas espécies. B. Através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Esta é incorreta. É impossível você ter fósseis para todas as espécies.
essa é a alternativa incorreta no número 16. Então, o que nós queremos aqui é o B. Queremos a incorreta é B. Vamos para o número 17. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do processo que é desencadeado por um aumento de nutrientes no ambiente aquático, ok? No ambiente aquático, uma das vezes no ecossistema límnico, ok? Uma das vezes no ecossistema límnico, quando nós falamos do ecossistema de água doce, ok? Então aqui, no ambiente aquático, levando ao aumento excessivo de organismos como cianobactérias e algas que podem provocar a redução do oxigênio na água e morte de várias espécies. Tipo, esse processo aqui acontece muitas das vezes nos ecossistemas límnicos, nos ecossistemas de água doce. Acontece nos lagos, nos rios, e quando nós temos o excesso de nutrientes. Chamamos isso de eutrofização, ok? Eutrofização. Esse processo aqui acontece muitas vezes nas águas doces, não nas águas salgadas. Vamos para o número 18. A classificação de seres vivos em 5 reinos proposta por Whittaker, apesar de apresentar falhas, ainda é mais usada. De acordo com esse sistema, em que grupo encontramos os seres eucarióticos, multicelulares e heterotróficos? Então, será a alternativa A. A alternativa E, que é o reino animalia, ok? Heterotróficos, multicelulares e eucarióticos. É a alternativa E. Vamos para o número 19. Atualmente costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria da maior abrangência para a mais restrita, de maior para menor. E nós vamos encontrar o quê? Em primeiro lugar, encontramos o domínio, pode ser domínio eucariota ou domínio procariota. Depois do domínio, encontramos o reino. Então, vai ser reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Alternativa correta, alternativa D para o número 19. E o número 20 vem a classificação atual dos seres vivos. Admite que todos os organismos que estão organizados, em 3 grandes domínios, ok? Bactéria, arqueia e eucária. A criação dos domínios bactérias e arqueia extinguiu qual reino, ok? Extinguiu qual reino? É o reino Monera, ok? O domínio arqueia e o domínio bactéria, porque nós vamos encontrar mais ou menos esses indivíduos aí, as arqueobactérias e as bactérias são encontrados no reino Monera. Portanto, se você gostou da resolução, comenta alguma coisa, se inscreva neste canal, compartilha este vídeo aqui em grupos de famílias, de modo com que o canal possa crescer e juntos possamos levar a biologia mais avante. Meu nome é Dinarson Banz e até a próxima!